Olá pessoal, valendo como primeira aula da semana a civilização dos hebreus, para que a gente possa entender um pouquinho dos conflitos entre árabes e israelenses ou palestinos. A gente vai tentar separar tudo isso por conceito numa outra aula. Então hoje é uma aula introdutória da civilização dos hebreus. Nós vamos misturar um pouco de religião, ou história da religião, ok? Então vamos lá, os hebreus eles têm fases históricas aqui, como você pode acompanhar. Então essas fases históricas começam lá com os patriarcas, como você pode ver aqui. Então a gente tem os patriarcas, aqui juízes, outra fase da história deles, um período que eles foram monarquia e o último período que foi o período marcado por uma série de dominações e invasões estrangeiras na região onde viviam os judeus, ok? Até a dispersão deles no ano 70 depois de Cristo. Então vamos começar por lá, tá? Os patriarcas. Então a gente não vai ficar contando a historinha de cada um, mas é só uma introdução mesmo. Então teve Abraão saiu de Ur, uma cidade estado da Suméria, então da região da Mesopotâmia, por volta de 1800 a.C., certo? E ele, Abraão, se desloca para Canaã, que significa terra prometida. Lá fica Isaac, seu filho, Jacó e José, tá? Esses são os patriarcas, certo? José, não vou contar o babado aqui, toda a história que envolveu a ida de José para o Egito. Os hebreus ficaram por volta de 430 anos no Egito e lá, durante essa permanência, eles se transformam em escravos, certo? Até o último patriarca. Então, você vai ter um período de José até Moisés por volta de 430 anos. Moisés aparece por volta de 1300 anos antes de Cristo. O Moisés é o organizador da religião judaica, ele escreve a Torá, institui uma série de festas e a que eu quero fazer uma ressalva é a Páscoa, né? Eles estavam no Egito e Moisés orienta o povo a aspergir sangue nos umbrais das portas para que o anjo da morte não entrasse, protegesse as famílias hebraicas dentro do Egito. Pesach é um verbo que significa passar sobre, então a festa da Páscoa dos judeus comemora a preservação do povo hebraico dentro do Egito da morte lá dos primogênitos, certo? Então a Páscoa dos judeus. Guarda essa informação aí, é uma informação da religião judaica. Então Moisés é o último patriarca e ele é o organizador da religião judaica e é ele que escreve a Torá, os 5 livros primeiros da Bíblia que as pessoas conhecem hoje em dia. Depois dessa fase dos patriarcas, o Moisés, ele lidera o povo de retorno lá para Canaã, que é a Palestina, né? Esse período da história dos hebreus, eles vão ter que lutar para reconquistar a terra prometida, porque durante esse período que eles estavam no Egito, a terra foi ocupada por outros povos. Então eles tiveram que ter uma série de chefes militares e lutas para reconquistar a terra prometida, reconquistar Canaã. Então foi um período lá de Josué, eu dei algum exemplo, teve até uma mulher, a Débora, Gideão, foram chefes militares que lideraram os hebreus para reconquistar Canaã, certo? Outro período da história dos hebreus vai ser o da monarquia. Nesse período eles vão consolidar a dominação deles sobre a Palestina. Então, o Davi representa a vitória sobre os filisteus, são o último povo que resistia para entregar a Palestina, Canaã, de volta aos hebreus. Então, isso por volta que a gente coloquei uma data aqui aproximada, Saul 1000 a.C., Davi 970 anos antes de Cristo. Quando Davi morre, assume o poder o Salomão. Então foi o período de grande glória da nação dos hebreus. Salomão fez várias alianças políticas, né? E construiu o templo lá em Jerusalém, certo? Quando o Salomão morre,
por conta de muitas esposas, muitos casamentos políticos que ele fez, houve uma racha na Canaã, no período, na terra lá, no reino. Então se dividiu em 2 reinos. O reino do norte, capital Samaria, e o reino do sul, capital Jerusalém. Certo? Aí nós vamos para a última fase da história deles, dos hebreus, que são essa fase das dominações estrangeiras. Uma série de povos vão invadir Canaã, né, a região, tanto o reino do norte como o reino do sul. E, por exemplo, os assírios, né? Os assírios, eles tinham uma característica de serem muito cruéis. Eles usavam a crueldade como forma de marketing para tocar o terror na região. Então, eles invadiram, inclusive, essas tribos aqui do norte ficaram completamente perdidas. Ficou famosa com as 10 tribos do norte perdidas de Israel. E as 2 tribos ao sul, elas se mantiveram diante. Vou só retornar para ficar mais didático, né? O sul vai se manter um pouquinho mais fiel à Torá, às ordenações de Moisés, do que o norte. O norte vai se deixar influenciar por toda a cultura e a religião desses povos que invadiram a região. O sul vai representar a resistência da cultura hebraica, da religião em torno da crença, né, nesse Deus único aí. Enfim, então a gente vai ter aqui uma listinha de dominação de impérios, né? Os babilônicos vão destruir o templo que Salomão construiu. Então o templo foi destruído 2 vezes, como a gente vai ver aqui agora. Os persas vão permitir a reconstrução do templo de Salomão. Então, por volta de 535 a.C., os persas vão permitir a reconstrução do templo de Salomão. E a última dominação significativa na região onde moravam os hebreus, a Palestina, foi a dominação romana, e é a época que Jesus nasce. Então, Jesus nasce no comecinho da história do Império Romano. O Império Romano tá começando, né, a ser a fase imperial de Roma está começando, né? Então, é o período em que os romanos dominam a Palestina e nasce Jesus. Jesus é judeu e ele faz questão de cumprir foi circuncisado, Jesus se apresentou no templo, Jesus comemorou a Páscoa. A última ceia que o pessoal fala é a comemoração da Páscoa, aquela instituída lá em cima por Moisés. Lembra que eu comentei que ia voltar aqui? Então, aquela Páscoa de comemoração dos hebreus saindo do Egito, instituída por Moisés, Jesus está cumprindo ela aqui na última ceia em Jerusalém. Eu estou comentando isso porque Jerusalém ela vai ser uma cidade sagrada para judeus, porque foi lá que Salomão fez o seu templo, é lá que Jesus pratica seus últimos atos e é crucificado e ressuscita para quem crê nisso, para aqueles que acreditam nisso. E depois eu vou comentar o surgimento da outra religião. Enfim, por volta do ano de 70 depois de Cristo, os judeus eles fazem uma revolta na Palestina e os romanos expulsam os judeus da Palestina. Então, os judeus serão dispersos da Palestina e o judeu vai ser um povo que não tem mais um chão oficial, porque os romanos os expulsaram de lá, e os romanos destruíram o templo. Só sobrou o muro das lamentações que está lá, o muro do templo. O templo foi destruído. O sonho do judeu é a reconstrução do templo de Salomão. Isso aí é um sonho dos judeus, uma proposta, uma proposição deles. Enfim, continuando então aqui para finalizar. Então a gente vê aqui nesse desenho que eu fiz, o judaísmo, a religião original, eles não contam o tempo como a gente conta, eles estão hoje no ano de 5.780. Jesus é judeu, então
o cristianismo faz parte, o judaísmo influencia o cristianismo, porque os judeus falavam da vinda de um Messias e os cristãos aceitaram esse Messias como sendo Jesus. E uma parte dos judeus não aceitaram isso, então os judeus continuaram crendo e eles acreditam que o Messias ainda não veio, estão esperando pelo Messias. Para os cristãos, Jesus é o Messias e então surge uma segunda religião, e para o mundo cristão conta o ano 1 como sendo o nascimento de Jesus. Então é o pessoal que conta o tempo como a gente conta. Estamos no ano de 2020. E em 622 surgiu o islamismo. O islamismo é criado pelo profeta Muhammad. Ele escreve um livro sagrado em árabe, né, o Alcorão. Então, para os islâmicos, o ano 1 é o 622 do nosso ano cristão. Os islâmicos estão hoje no ano de 1441. Eles não contam tempo como a gente conta. Então, são 3 religiões que são interligadas, porque, por exemplo, os islâmicos aceitam o caráter profeta de Jesus. Eles entendem, veem, respeitam Jesus como profeta, ok? E os islâmicos só não aceitam a história de Cristo morto sim, mas que não tenha ressuscitado. Para os islâmicos, e aí eu vou, por que eu estou dando essa historinha da religião aqui embaixo? Para que vocês entendam a importância da cidade de Jerusalém. Jerusalém, então, é a cidade dos judeus, dos hebreus, né? Eles são chamados hebreus lá nesse período que a gente falou aqui em cima, e a partir do período da dominação estrangeira, eles ser judeu significa adotar a religião judaica. Enfim, aqui embaixo, então, a gente tem as 3 religiões que vão aceitar não é o termo, mas que vão ver Jerusalém como uma cidade sagrada. O judaísmo por causa do templo de Salomão, o cristianismo porque foi Jesus, morreu, mas ressuscitou em Jerusalém, e os islâmicos vão acreditar que o profeta Muhammad foi elevado aos céus. Para eles, Muhammad não experimentou a morte, ele foi elevado aos céus, assim como Elias e Enoque. O Muhammad foi elevado aos céus em Jerusalém. Então, são as 3 religiões que estão intrincadas, elas têm relacionamento, se interrelacionam e que aceitam e consideram Jerusalém uma cidade sagrada. Ponto.